Eu sou o professor Sérgio Amadeu e estamos aqui novamente para uma aula e dessa vez nós vamos tratar do texto dos usos sociais da ciência, um dos sociólogos mais influentes, mais importantes do século XX, já falecido infelizmente, o Pierre Bourdieu. E para facilitar nossa conversa e a fixação de alguns conceitos importantes que eu quero tratar, eu vou abrir aqui uma apresentação, tá? E aí a gente vai conversando sobre esse texto. Então, espero que dê certo aqui, ó. Estou trazendo, peraí. Então, vamos lá. Eu utilizei aqui alguns trechos importantes aí do blog da Caroline Belaguarda de Azevedo. Eu achei bem interessante algumas um post que ela fez e enfim, estou usando aqui também nessa apresentação junto com passagens do próprio texto do Bourdieu, né? É, o Bourdieu é um dos sociólogos mais importantes do século XX, eu não tenho nenhuma dúvida disso. É um dos mais citados também. Esse pequeno texto, que foi traduzido como Os Usos Sociais da Ciência, ele, na verdade, é uma transcrição de uma conferência dada pelo Bourdieu em 1997, no Instituto Nacional de Pesquisa Agronômica, onde ele chamava os pesquisadores e os dirigentes do Instituto para fazer uma autoanálise sobre as pesquisas e a dinâmica daquele instituto. Então, ele vai discutir a aplicação dos conceitos dele no campo da ciência, por isso que a gente está utilizando aqui, né? Essa imagem é do Pierre Bourdieu, né? E ele na verdade, tem uma obra muito vasta, mas vamos nos concentrar aqui na questão da análise que ele faz do que ele chama de campo da ciência, né? Então, ele diz, em outras palavras, é preciso escapar à alternativa da ciência pura, que seria totalmente livre de qualquer necessidade de influência social, e da ciência que ele denomina de escrava, que estaria sujeita a todas as demandas político-econômicas, né? Então, ele cria uma alternativa a essa ideia de que ou a ciência é completamente neutra ou é completamente influenciada pelo social. E como é que ele faz isso? Então, a gente vai começar a observar agora. Ele diz, o campo científico é um mundo social e, como tal, faz imposições, solicitações, etc., que são, no entanto, relativamente independentes das pressões do mundo social global que o envolve. De fato, as pressões externas, sejam de que natureza forem, só se exercem por intermédio do campo, são mediatizadas pela lógica do campo. Bom, repare bem que o termo campo científico não é um termo qualquer que ele está usando. Ele tem três expressões importantes na sociologia estrutural que ele faz, né, que é campo, hábitos e capital, né, que nós vamos esclarecer a partir de agora. Mas primeiro vamos lá. Ele então, ao compor a ideia de campo, ele está dialogando com a ideia de sistema simbólico e de dominação proposta por Max Weber, e ainda também com um conceito de classe social, de divisão social em classe, de Karl Marx. Tá? O mundo social por Bourdieu ele deve ser compreendido à luz de três conceitos, como eu havia falado, fundamentais: campo, hábitos e capital. Então, vamos entender cada um desses três conceitos para depois entender como que ele analisa a autonomia da ciência.
né? Como é a dinâmica da produção da ciência. Bom, primeiro, campo, na teoria do Pierre Bourdieu, é um conceito, é uma noção que representa um espaço simbólico, no qual lutas dos agentes determinam, validam, legitimam representações. É onde podemos ver o poder simbólico. Nele, no campo, se estabelece uma classificação dos signos, do que é adequado, do que pertence ou não a um código de valores desse próprio campo. No campo da arte, por exemplo, existe uma luta simbólica, né, que vai determinar o que é erudito, ou o que pertence à indústria cultural, ou o que é a cultura popular. Determina, segundo Bourdieu também, quais valores e quais rituais de consagração as constituem e como elas são delineadas dentro de cada estrutura, né? Então, o campo, nessa ideia de campo, né, que é esse espaço simbólico, onde se exerce o poder simbólico, no campo, né, você tem o local empírico de socialização. O hábitos, constituído pelo poder simbólico, que olha aí, vai aparecer esse conceito, que a gente já vai ver o que é. Esse hábitos, constituído pelo poder simbólico, surge como todo e consegue impor significações, datando-as como legítimas, né? O hábitos não é a mesma coisa que hábito, que é aquilo que a gente faz todo dia. Tá? O hábitos é um conceito diferente para o Pierre Bourdieu. Mas os símbolos afirmam-se assim na noção de prática, como os instrumentos por excelência de integração social, tornando possível a reprodução da ordem estabelecida, né? O conceito de hábitos, tal como de campo, é muito importante, porque ele foi desenvolvido pelo Bourdieu também para fugir dessa antinomia indivíduo-sociedade, né? Dentro da sociologia estruturalista. O conceito de hábitos, então, ele pode ser entendido como uma capacidade de uma determinada estrutura social ser incorporada pelos agentes por meio de disposições para sentir, pensar e agir. Então, o hábitos é a manifestação do campo nas pessoas, nos indivíduos. Vamos pensar para nos aproximar desse conceito primeiro assim, né? Então, o hábitos ele vai permitir que você se identifique mais ou menos com o campo, né? Que você seja melhor ou mais, vamos chamar assim, expressivo desse campo ou não, né? E o capital, na obra sociológica do Bourdieu, é um conceito que discute a quantidade de acúmulo de forças dos agentes em suas posições dentro desse campo, dos vários campos que se compõem a sociedade, né, que são esses espaços de poder simbólico, né? Ele distingue, o Bourdieu, né, distingue no decorrer da sua obra, 4 principais tipos de capital: o capital social, o capital cultural, o capital econômico e o capital simbólico, no qual se inclui o científico, entre outros. O Bourdieu ele é muitas vezes enquadrado como um construtivista estruturalista, né? Por quê? Porque a postura que ele tem é de admitir que existe no mundo social estruturas objetivas que podem dirigir, coagir a ação e a representação dos indivíduos e dos agentes. Então, no entanto, né, tais estruturas são constituídas socialmente, assim como os esquemas de ação e pensamento chamados por Bourdieu de hábitos, né? Esses esquemas pelos quais se incorpora, o indivíduo incorpora aqueles valores, né, e as formas de se comportar, de pensar de um certo campo,
né? O, o, o momento objetivo e subjetivo das relações sociais, para o Bourdieu, se constitui como uma relação dialética. Então, o tempo todo, né, com contradições, sínteses ali, com relações, né, de uma intensa, muitas vezes, integração e conflito. Né? Existem realmente estruturas objetivas que coagem as representações e as ações dos agentes, mas estes, por sua vez, né, os agentes, na sua cotidianidade, no seu dia a dia, podem transformar ou conservar tais estruturas ou almejar a tanto, né, ou fazer, na verdade, conservação ou alteração dessas estruturas, né? A verdade da interação nunca está totalmente expressa na maneira como ela se apresenta imediatamente, né? Uma das mais importantes questões na obra de Bourdieu se centraliza na análise de como os agentes se incorporam à estrutura social, que é o debate que a gente acabou de falar do hábitos, né? Que é uma noção, um conceito muito importante. Mas, além disso, o Bourdieu está preocupado com como se produz, se legitima e reproduz, né? Essa estrutura social também, né? E aí, depois da gente tentar rapidamente falar o que é o campo, né, o que é o hábitos e o que é o capital, a gente chega agora especificamente no campo científico. E para o Bourdieu existem campos científicos mais heterônomos, mais sujeitos a intervenções de forças não científicas nas lutas internas do campo, né? As lutas pelo poder simbólico, né? Como forças políticas e econômicas. E campos mais autônomos, onde se aproximaria de uma concorrência, vamos dizer assim, pura e perfeita, né? Com base em elementos científicos, na contraposição de argumentos, demonstrações, refutações, não interrompidas por forças puramente sociais. O Bourdieu quer fugir, portanto, dessa ideia de falar que a ciência ela é definida pelo, vamos dizer assim, pelos outros campos, né? Porque ele vê a sociedade composta de vários campos, o Bourdieu. Então, quer dizer, o campo cultural, econômico estaria, o político estaria definindo, né, o campo científico, como que vai se dar as pesquisas e tal. Mas ele diz, não é assim não, olha, existe sim lutas internas em cada campo, e no caso do campo científico, sim, existe a luta por preponderância, a luta pela direção da pesquisa científica. Então, ele vê essa rivalidade, essa disputa que é feita por capitais, por acúmulo de capital simbólico, né? Mas depende da autonomia do campo científico nos Estados Unidos, ela pode, em alguns momentos da história, ser maior ou menor em relação ao campo político, ao campo econômico, entendeu? A autonomia do campo, vamos dizer assim, científico no Brasil pode ser diferente do campo científico da China e dos Estados Unidos. Então, ele diz que essa autonomia dos campos depende muito, né, de como é a lógica dos seus componentes, né? No campo científico, a estrutura das relações objetivas entre os agentes precede os agentes individuais, tá? Determinando, de certa forma, o que pode e o que não pode ser feito. Tem coisas que não cabe ao cientista, tem procedimentos que são antiéticos e que, se ele falar que fraudou uma pesquisa, por exemplo, aquilo não é aceito por ninguém do campo, né? A posição que um agente ocupa nessa estrutura é determinante para entender os seus posicionamentos, né? E aí que está, né? Os campos de forças, porém,
pode ser mantidos ou transformados pela ação dos seus agentes. O que forma a estrutura de um campo científico é a distribuição do capital científico entre os membros, o que lhes confere pesos diferentes, mais ou menos influência, ou poder político dentro desse microcosmo em questão, que é o campo científico, onde ocorrem as disputas. As disputas entre cientistas, entre teorias, por prestígio, né? Os agentes agem no campo, fazem o campo, mas sempre a partir de uma posição que ocupam nele e que precede as suas ações. Então, para você ter uma ideia, né? O campo científico, vamos pensar no Brasil, né? É muito importante hoje para você obter financiamento de pesquisa, para você ser respeitado o número de citações que você tem. Então, isso acaba compondo toda uma lógica dentro do campo científico. Não adianta você falar, esse cientista é muito relevante se ele não é reconhecido pelos seus pares, portanto, se ele não é citado em outros trabalhos científicos. Então, isso dá uma projeção, isso dá acúmulo de capital, nesse sentido de, né, de acumular aquilo que mais vale dentro de um determinado campo, é o capital daquele campo, né? O capital científico é uma forma de capital simbólico, que se baseia em relações de conhecimento e reconhecimento dentro do campo científico. Um cientista tem suas competências reconhecidas pelos outros membros do campo, que são também seus concorrentes, de certa maneira, dentro da lógica específica de disputas que o Bourdieu vê dentro desse microcosmo. Então, ele está longe de achar que é um terreno, vamos dizer assim, onde não tem conflitos, não tem disputas. É bem curioso essa perspectiva analítica que o Bourdieu, o Pierre Bourdieu, nos traz. E, devido ao fato da inovação científica ser um processo marcado por esses conflitos, rupturas de pressupostos estabelecidos, de acumulação do capital científico mais puro, né, é mais frequentemente alvo de críticas e contestações. Então, veja, você quer inovar cientificamente, você tem que dar a sua cara para bater. Você vai contestar determinadas ideias estabelecidas para você colocar uma novidade. E isso é o que ele diz, isso é mais complicado, né? Você ser original, portanto, na ciência é muito complicado, é muito difícil, né? Enquanto ele vai comparar com o capital temporal institucionalizado, né, que, ao basear-se mais na reprodução das estruturas existentes no campo, se estabelece com mais facilidade. Ele está falando das posições de direção, de pesquisa, posições burocráticas, posições institucionais na universidade. É isso que ele está falando. E, portanto, ele está vendo uma dualidade de poderes dentro dos campos científicos, onde quem obtém mais poder com frequência não é quem tem mais prestígio científico, mas aquele que possui mais tempo para agir politicamente dentro do campo, estrategicamente, dentro das estruturas institucionais. O cara que vira, que busca ocupar cargos ali na direção das estruturas científicas. Esse, ele pode ficar ali, se manter, né, e reproduzir sua força, seu capital dentro, né, dessas estruturas científicas. É mais difícil ele fazer, na verdade, ele obter o reconhecimento como cientista, né, porque aí ele tem que passar pelo crivo e crítica dos pares, ele tem que tá muito bem incorporado hábitos do campo científico daquele momento para poder ser importante. E para ele ser importante, ele tem que ser original também, né?
né? Ao ser original, ele vai ser muito citado, mas imagine que ele vai ser citado, segundo Bourdieu, no pensamento do Bourdieu, por concorrentes dele, que também querem reconhecimento, que também querem acúmulo do capital. Então, é uma disputa muito tensa e intensa, né? O Bourdieu apresenta o argumento em defesa, agora vamos prestar atenção nisso, da autonomia dos campos, como sendo o modo mais eficaz de diminuir as contradições entre os diferentes tipos de capital, evitando a utilização excessiva de mecanismos alheios à lógica científica. Então, se o campo tem uma determinada lógica, mas tem muitas pessoas de prestígio, tem uma lógica mais autônoma, tem grande reconhecimento para fora também desse campo, é mais difícil que o campo político, o campo econômico interfira na sua dinâmica, na sua perspectiva. O Bourdieu coloca assim. Então, dentro de um determinado campo, é comum que se encontrem posições declaradamente opostas, cada uma com as suas pretensões de objetividade, de universalidade. A utilização de um conceito como campo permite, portanto, justamente compreender essas diferentes posições, estabelecer suas verdades, seus limites, apontando a sua função de instrumentos nas lutas internas dentro do microcosmo, né, que o constitui. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, discutir com vocês. É uma perspectiva que você pode comparar com a perspectiva do Thomas Kuhn. Ela tem diferenças importantes, mas ela tem um interessante diálogo também, né? Porque o Thomas Kuhn fala da comunidade científica como um elemento crucial para entender, né, a consolidação do paradigma da ciência normal, né? E aqui o Bourdieu fala de campo, fala de hábitos, fala de capital simbólico, né? Fala de, dentro do campo científico, a disputa entre aqueles pesquisadores que, vamos falar assim, trilham uma carreira política dentro da ciência, sendo diretores de pesquisa, reitores, pró-reitores, sendo organizadores de fundações de amparo à pesquisa. Esses garantem a institucionalização da ciência e do próprio campo. Então, e aí tem um outro poder simbólico também, que é o do reconhecimento daquele que é o cientista, que faz o campo andar, né, que faz pesquisas originais, inovadoras, mas a posição de destaque nessa situação é bem mais difícil do que na instituição. Não que na instituição não tenha disputa, não seja fácil, e que não seja tão relevante, tão importante para o campo, mas você ser reconhecido como um grande cientista, um grande pesquisador, é muito difícil, porque para o Bourdieu há disputas nesse campo. Então, vai ter, na verdade, humanos fazendo ciência, com todas as suas idiosincrasias, com as suas disputas, no caso, pelo capital simbólico. Então, espero que vocês tenham aproveitado essa nossa videoaula, e não esqueçam de ler o texto, Os Usos Sociais da Ciência. Ele é bem curto, mas ele é muito importante para a gente poder pensar, interpretar, cada um de nós, aquilo que foi, né, a proposição do Pierre Bourdieu. Então, até a próxima aí, pessoal.